Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e vamos iniciar mais uma leitura. Vamos iniciar a leitura do livro Conectando-se com os Arcturianos, canalizado por David Carr-Miller, da editora Madra. Tradução Bianca Rocha. Hoje nós vamos ler o prefácio, a apresentação e a mensagem introdutória. Vamos lá. Prefácio. Vivemos em um mundo que se altera rapidamente. O grande avanço do conhecimento e da tecnologia está criando uma tensão em todos os sistemas de crenças pessoais e institucionais na atualidade. Muitas de nossas antigas verdades estão em processo de rápida desintegração. Portanto, atualmente, estamos imersos em uma transição maior da consciência humana. As transições são sempre caóticas e instáveis. No entanto, essa transição específica é muito profunda, porque afeta todos os aspectos da nossa realidade percebida. Estamos sendo bombardeados por novas perspectivas, novas ideias, uma nova era, um novo conceito de Deus, novos vizinhos extraterrestres, novas profecias, uma nova espiritualidade, novas definições e novas identidades pessoais e planetárias. Infelizmente, grande parte dessa nova informação é contraditória, confusa e muito difícil de ser incorporada. Estamos sendo expostos simultaneamente a tantos conceitos novos que a capacidade humana comum de processar e incorporar novos conhecimentos está sendo reduzida. Existem mais perguntas do que respostas, e os detalhes necessários para o entendimento intelectual nem sempre estão presentes. Para uma assimilação adequada, todos os novos conceitos devem ser divulgados no tempo certo. As pessoas não conseguem compreender uma visão maior da realidade até possuírem determinados pré-requisitos de entendimento. Estamos trabalhando arduamente para chegar a esse momento. Estamos nos preparando para a revelação de uma visão maior, uma compreensão mais elevada e uma percepção nova e expandida do que está acontecendo conosco. Estamos prontos para compreender o que nossa querida Mãe Terra está preparando para fazer. Estamos prontos para perceber o que está diante de nós, não apenas individualmente, mas também como uma raça. Os arcturianos nos oferecem uma visão clara sobre a quinta dimensão. Essa nova realidade é muito diferente da nossa existência atual na terceira dimensão. Na quinta dimensão, todas as coisas são manifestadas pelo pensamento focado. Tudo é vivenciado como um padrão de energia. Portanto, os arcturianos se referem a um objeto ou a um ser como uma energia. Todas as coisas podem ser curadas pelo equilíbrio e a distribuição de energias. As energias possuem atributos diferentes, semelhantes às nossas estruturas atômicas. O potencial para a criação é, na verdade, muito maior quando se está trabalhando com energias de frequência mais elevada. Dessa forma, a quinta dimensão é mais dinâmica e expressiva do que a terceira dimensão, que é mais pesada e lenta. Ela não é limitada por relações atômicas determinadas. Somente em raras ocasiões aparece um livro que contém o potencial para mudar a consciência de toda a nossa cultura planetária. Muitos falaram sobre o processo de ascensão, mas pouco realmente compreende o que isso significa. Quem está realmente lá fora? Para onde estamos indo? Quais são nossas escolhas? O que precisa ser feito a fim de se preparar para esse evento?
todos estão ascendendo para o mesmo lugar, o que aconteceu com a quarta dimensão? Como podemos compreender a quinta dimensão? Como ela é? Como ela funciona? Como são os seres da quinta dimensão? Como eles vivem? Esse livro explica todas essas questões de uma maneira fácil de ser compreendida. Ele esclarece quais são nossas relações com os grupos de extraterrestres conhecidos e o que eles estão fazendo para ajudar a Terra e seu povo neste momento galáctico decisivo. Ele mostra como podemos elevar nossas vibrações atualmente e iniciar o processo de integração de energias de dimensões superiores em nosso mundo da terceira dimensão. Os arcturianos também nos ofereceram um enfoque fundamental para a aceleração da consciência do mundo. Eles apresentaram o conceito de ascensão em grupo por meio da criação de grupo de 40. Eles também apresentam o conceito de triângulo sagrado, um método para a integração e a unificação do pensamento espiritual e religioso no planeta Terra. Todos aqueles que lerem este livro sentirão a presença da energia da quinta dimensão em seu ser. Vocês poderão vivenciar realmente uma visão da consciência da quinta dimensão. Isso influenciará profundamente sua capacidade de expandir sua própria percepção da realidade e os ajudará a participar ativamente da ascensão pessoal e planetária que já se iniciou. Lane Cooper, Planetary Heart Publications. Apresentação. Fiquei contente em saber que a Light Technology Publishing iria publicar uma terceira edição de Conectando-se com os Arcturianos. Este livro foi publicado originalmente em 1998 e, naquela época, a energia arcturiana estava sendo apresentada pelos meus escritos e pelos escritos de muitos outros autores. Os conceitos de cura planetária, triângulo sagrado e biorrelatividade foram apresentados aqui. Desde a publicação original deste livro, expandi essas ideias poderosas em obras canalizadas posteriores, incluindo uma série de 3 livros intituladas Teachings of the Sacred Triangle, volumes 1, 2 e 3. Até março de 2016, mais de 10.000 cópias em inglês de Conectando-se com os Arcturianos haviam sido vendidas. O livro também foi traduzido e publicado em alemão, romeno e espanhol. Um grupo pequeno, mas poderoso, de sementes estrelares arcturianas internacionais recebeu o chamado desta obra para ajudar a criar novos grupos de cura planetária ao redor do mundo, seguindo os princípios básicos desse livro. Até abril de 2016, mais de 1.000 pessoas ao redor do mundo haviam formado grupos de cura planetária conhecidos como grupos de 40. Existem grupos de 40 ativos na Austrália, assim como na Europa, incluindo a Alemanha, Romênia e Grã-Bretanha. Grupos na América do Sul incluem Brasil, Argentina e Chile. Também temos muitos grupos grandes nos Estados Unidos e no Canadá. Mãe Terra. Muitas previsões sugeridas neste livro estão se tornando realidade. A Mãe Terra, infelizmente, está se movendo com rapidez em direção a um possível desastre ambiental. A biosfera, incluindo nossos oceanos, parece altamente mais frágil e degradada do que jamais esteve. E os exercícios de cura planetária, que os arcturianos denominam de biorrelatividade, são mais do que nunca necessários. Estou contente por poder informar que os membros dos nossos grupos de 40 atuais estão conduzindo mais de 12 exercícios globais de cura planetária de biorrelatividade
todos os meses. Alguns desses exercícios globais estão sendo realizados em espanhol, alemão, romeno e português. Expandimos nosso trabalho de cura global a fim de incluir nossos projetos de cidades de luz planetárias e reservas oceânicas de luz planetárias, que cresceram para mais de 40 cidades sagradas e 6 áreas oceânicas sagradas. Se vocês se interessarem em participar de atividades arcturianas de cura planetária, convido-os a se juntar a nós. Vocês poderão encontrar mais informações sobre o nosso trabalho em nosso site grupofiforte.com. As ideias contidas neste livro ainda são muito atuais e relevantes. A ascensão pessoal, a ascensão planetária, a biorrelatividade, a quinta dimensão e a consciência expandida contêm um enfoque valioso para a nossa evolução. Eu sou grato porque o interesse por este livro continua a crescer. Bênção a todos os que o lerem. David K. Miller, Prescott, Arizona. Mensagem introdutória. Saudações. Eu sou Juliano e nós somos os Arcturianos. Estamos contentes porque as energias, os pensamentos e as técnicas espirituais arcturianas têm sido também recebidos pelas sementes estelares. Tem sido uma missão importante para nós interagir e trazer uma nova tecnologia espiritual a este planeta. Há muito tempo, éramos um planeta de terceira dimensão. Nosso planeta passou por polarizações e transtornos. Alguns desses transtornos foram muito dolorosos e, por vezes, nossos líderes espirituais perderam a esperança de que encontraríamos nosso caminho para uma consciência mais elevada. No entanto, mesmo em nossos tempos mais sombrios, havia líderes espirituais superiores que conseguiam se conectar com mestres dimensionais. Nós também tínhamos a importante capacidade de nos conectar com a quinta dimensão. Nosso planeta passou por tempos sombrios, enfrentamos problemas para encontrar o caminho da luz e da consciência superior, mas tivemos êxito. Nosso planeta passou por esses momentos difíceis e nós superamos nossas diferenças e conflitos. Trabalhamos com todos os habitantes de nosso planeta para desenvolver um planeta verdadeiramente inspirador e espiritualmente unificador. Nosso planeta é conhecido como Arcturus e é nosso lar no sistema arcturiano. A joia azul está em crise. Tivemos experiências pessoais muito semelhantes ao que está acontecendo atualmente na Terra, mas também existem diferenças. A Terra é um planeta único. Vocês possuem muitas línguas, religiões, raças diferentes. Seu planeta tem uma história e uma singularidade próprias que são dos historiadores galácticos e dos mestres ascensionados. O que a Terra está enfrentando atualmente pode ser considerado como um drama cósmico. Um drama é uma peça na qual existem antagonistas e protagonistas, uma história na qual há conflito. Um drama geralmente contém suspense, porque não fica claro durante a história quem sairá como vencedor. Quando digo que a Terra está encenando um drama cósmico atualmente, estou ciente de que pode haver incerteza quanto ao desfecho dessa história da joia azul, o nome arcturiano para a Mãe Terra. Há forças externas envolvidas que estão fora dos ciclos de encarnação na Terra. Existem diferentes sistemas estelares que fecundaram raças na Terra. Há inclusive histórias na Bíblia que se referem a algum desses seres estelares como Nefilins. As referências indicam que o DNA e os códigos genéticos da humanidade
estão imbuídos de raças externas de origem extraterrestre. Esse é um fato importante ao tentar analisar as visões e energias conflitantes que estão se revelando na Terra. Esse drama cósmico que pode ser observado na Terra foi vivenciado em outros sistemas planetários. Ainda existem raças e civilizações pela galáxia que contêm essa energia de domínio, controle e violência. O domínio e o controle caminham lado a lado com a violência. Dizem que a natureza, que se refere especificamente à Terra e às energias do mundo animal, é impiedosa. O mundo natural é violento. É possível verificar esse fato ao observar os animais na natureza lutando por domínio e matando por comida. Normalmente, os animais têm uma consciência inferior e não demonstram piedade ou bondade. É claro que existem exceções. O mundo animal tem liderado e feito parte de muitas civilizações diferentes nesta galáxia. O principal desejo no mundo animal é controlar e dominar os outros. É possível observar exatamente esse desfecho no planeta Terra na atualidade. Algumas vezes, isso é referido como o governo mundial, o governo secreto ou aqueles que estão no controle de todas as forças do planeta. Ao falar sobre essas forças, fica claro que existe o desejo contundente por controle e ganância. Isso significa que os recursos planetários e as regras de funcionamento do planeta acabam nas mãos de apenas algumas centenas de pessoas ou menos. Esse tipo de situação ou drama planetário aconteceu em outros planetas. Atualmente está acontecendo na Terra e com consequências muito perigosas. Os recursos da Terra estão sendo utilizados em um ritmo extremamente rápido, muitos deles de forma desnecessária, principalmente considerando que existem tecnologias avançadas disponíveis na área de energia. Por exemplo, não existe um bom motivo para este planeta ser tão dependente de petróleo como fonte de energia. Tecnologias melhores, mais limpas, mais baratas e mais seguras já foram descobertas. A dependência em relação ao petróleo é um exemplo de como o controle por algumas pessoas está afetando todo o destino do planeta. Acreditamos que é a única solução para a crise planetária consciente na evolução espiritual. Essa crise existe em muitos níveis diferentes, não apenas nos recursos. É possível que este planeta vivencie um colapso da biosfera. Isso significa que o campo energético comum que mantém a vida unida poderia se tornar desorganizado e incapaz de funcionar. Grandes grupos de plantas ou animais poderiam morrer. Por exemplo, poderia acontecer uma destruição em massa na vida oceânica. A vida de animais ou plantas poderia ser destruída nas florestas, assim como grandes populações com sistema imunológico humano vulnerável. Neste momento, na Terra, o sistema imunológico de muitos grupos de pessoas está se enfraquecendo. Isso significa que há mais susceptibilidade a doenças e enfermidades em massa. O vírus Zika é um exemplo de infecção em massa. Outro exemplo é o vírus Ebola. Ambos representam ameaças perigosas ao sistema imunológico humano e são capazes de destruir a vida de um grande número de pessoas. Soluções espirituais para um possível desastre. Outros aspectos da crise planetária estão relacionados a guerras e conflitos. A ameaça de uma guerra nuclear permanece forte na Terra. Em nossa galáxia, existem histórias sobre planetas se destruindo. Em um caso, um planeta inteiro foi devastado. A ameaça potencial de uma aniquilação ou guerra nuclear
é parte de um drama cósmico que está acontecendo atualmente na Terra. Poderiam ocorrer muitos conflitos perigosos que conduziriam a um holocausto nuclear. Tudo isso nos leva à conclusão de que a Terra está em perigo e à beira de uma catástrofe. Ao mesmo tempo, estamos observando o que os cientistas da Terra chamaram de sexta extinção. Essa extinção atual pode ser comparada aos efeitos de um grande meteoro que atingiu a Terra na península de Yucatán, no México, há 65 milhões de anos. A poeira e os detritos causados pelo impacto do meteoro levaram à extinção em massa dos dinossauros e de muitos outros animais. A Terra, como um planeta, não seria totalmente destruída e a biosfera seria capaz de se recuperar de alguma maneira de uma catástrofe. Continuaria a existir vida de alguma forma. Se acontecesse uma catástrofe, a tecnologia que vocês possuem atualmente acabaria. Levaria séculos para ocorrer algum tipo de recuperação maior. Decidimos que uma de nossas missões como seres da quinta dimensão deve ser nos conectarmos com os seres da Terra em busca de uma consciência e de uma compreensão superiores. Por esse motivo, trouxemos as informações contidas neste livro. Conectando-se com os arcturianos, de certa forma, reconhecemos que a única solução possível para evitar uma catástrofe assim é por meio da conexão e do trabalho com o pensamento da quinta dimensão. Estamos na quinta dimensão, que transcende a dualidade e a polarização, nas quais vibrações e pensamentos animais inferiores não são permitidos. Em parte, a quinta dimensão foi descrita por alguns grandes líderes religiosos do seu planeta. Alguns se referiram a ela como o Jardim do Éden ou o Jardim de Nosso Pai. Algumas descrições sobre o céu estão certamente relevantes ao retratar a quinta dimensão. Outros atributos importantes da vida na quinta dimensão incluem a comunicação telepática e a capacidade de se relacionar de maneira harmoniosa em todos os níveis. Um avanço para a consciência da quinta dimensão. Vemos as nossas principais incumbências na Terra como 1. Tornar as pessoas conscientes de uma realidade e de uma dimensão superiores que transcendem os conflitos atuais. 2. Informar a humanidade de que ela pode evoluir durante essa crise evolutiva. Neste livro, descrevemos os problemas que a Terra enfrenta e oferecemos novas soluções espirituais. Uma das maiores perspectivas espirituais está relacionada ao avanço ou progresso evolutivo. O avanço evolutivo significa que, durante uma crise planetária, uma mudança na evolução das espécies pode ocorrer intensamente. Muitos aprimoramentos e mudanças nas capacidades, percepções e compreensões de uma espécie pode ocorrer de maneira intensa e repentina. A Terra já demonstrou ser capaz de se modificar intensamente. Suas mudanças evolutivas na tecnologia nos últimos 100 anos têm sido impressionantes. Um grande exemplo é o uso da tecnologia da computação. Vocês observaram muitos avanços e aprimoramentos na tecnologia que eram inimagináveis há 50 ou 60 anos. Agora, a humanidade é capaz de realizar um progresso espiritual. A humanidade deve realizar um avanço na consciência de uma maneira tão intensa quanto realizou um avanço na tecnologia. O avanço evolutivo pode ser chamado de consciência da quinta dimensão e ser vivenciado em diversos níveis. O primeiro nível é que as pessoas devem vivenciar uma consciência da quinta dimensão. Um dos objetivos de nossos ensinamentos é tornar as pessoas conscientes da existência dessa dimensão superior. O segundo nível,
igualmente importante é aprender como integrar e transferir a consciência da quinta dimensão na realidade da terceira dimensão. Vocês têm observado por experiência direta como é complicado e difícil manifestar o pensamento da quinta dimensão na terceira dimensão. Na realidade, até mesmo seus grandes líderes religiosos, como Moisés, Buda, Jesus e Maomé, tiveram de lutar para conseguir fazer isso. Manifestar e transferir a consciência da quinta dimensão no planeta estimulará novas soluções e energia em um nível quântico, a fim de trazer as mudanças necessárias para equilibrar esse planeta novamente. É interessante, pela nossa perspectiva, que a transferência e a implementação da realidade da quinta dimensão formam um processo complexo. Certamente, a diferença no tempo é problemática, porque o que nós vemos na quinta dimensão geralmente leva meses ou anos para se manifestar na terceira dimensão. Ideias e soluções aparecem de maneira muito clara e simples na quinta dimensão. No entanto, quando essas ideias são energicamente conduzidas à Terra, há muitas resistências e bloqueios, e os bloqueios geralmente ocorrem em atrasos de tempo. O efeito do centésimo macaco. Este livro foi publicado originalmente em 1998, mas a ideia de trabalhar com a Terra e curá-la só agora está se tornando conhecida. Existem grupos que estão trabalhando ativamente para implementá-la. Os conceitos de cura planetária e biorrelatividade não eram amplamente aceitos em 1998. Até mesmo atualmente ainda há relutância. No entanto, existe um grupo forte de sementes estelares disposto a realizar esse trabalho planetário. O importante é que é requerido um número essencial de pessoas, um número mágico, a fim de trabalharem juntas para transferir e manter a energia da transformação da quinta dimensão no planeta Terra. Em leituras posteriores, nós nos referimos a esse conceito como o efeito do centésimo macaco. O efeito do centésimo macaco se refere ao fenômeno de um determinado número de animais em um grupo social aprendendo uma tarefa e, depois, de maneira aparentemente miraculosa, todo o grupo social entrega, aceita e realiza a tarefa, levando o grupo todo a um estado de consciência superior. É exatamente isso o que esperamos neste livro quando descrevemos a criação dos 40 grupos de 40. Temos trabalhado com vocês a fim de desenvolver um grupo principal de pessoas para se tornarem muito fortes em relação à consciência superior, permitindo atrair o número necessário de pessoas para implementar o efeito do centésimo macaco na transformação espiritual. Isso inclui integrar a energia da quinta dimensão. O pensamento da quinta dimensão pode ajudar a solucionar muitos dos problemas da Terra. Isso inclui problemas de radiação e de poluição dos oceanos. Muitas ideias e sistemas complexos podem ser facilmente transferidos da quinta dimensão. Esse processo requer um número essencial de pessoas para ajudar a conexão com a energia superior. Nós permaneceremos confiantes nas habilidades das sementes estelares e estamos otimistas quanto à habilidade da Terra em se transformar. Acreditamos que, principalmente entre as pessoas mais jovens, há uma aceitação maior da consciência superior. Os dolorosos acontecimentos que vocês presenciam nessa realidade estão relacionados à crise que existe em toda a espécie humana. Uma crise é sempre necessária para um avanço na evolução. Essa é uma das leis da natureza.
Desde a primeira publicação de Conectando-se com os Arcturianos, continuamos a trazer novas tecnologias espirituais, incluindo o trabalho com cidades de luz planetárias, biorelatividade e projetos de cura pessoal e planetária. Vamos continuar a oferecer esses ensinamentos para despertar muitas sementes estelares. Não se preocupem se são ou não arcturianos, pleidianos ou andromedanos, pois todos esses sistemas possuem mestres da quinta dimensão. Esse é um momento extraordinário no qual os mestres da quinta dimensão podem alcançar muitas pessoas interessadas. A energia da quinta dimensão está próxima e o acesso à informação e a energias superiores continua a ser transferido. Como mestres ascensionados, estamos aprendendo como ajudá-los da melhor forma. Pode parecer estranho para vocês quando digo que ainda estamos aprendendo como transferir a energia da quinta dimensão para a terceira dimensão. Até mesmo um grande líder espiritual como Jesus enfrentou dificuldades com o processo de transferência da quinta dimensão neste planeta. Estamos modificando nossos métodos e ensinamentos. Além disso, estamos utilizando tecnologias mais recentes para alcançar mais pessoas. Chegou um momento em que sentimos a necessidade de expandir nosso trabalho e nossos ensinamentos. A receptividade que vocês sentiram por nós está estimulando nossos mestres arcturianos a oferecerem mais ajuda e luz para a Mãe Terra. Bênção a todos vocês. Eu sou Juliano. Bom, então vamos parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ler o capítulo 1.